Saudar a amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus Cristo, a paz de Deus que excede a todo entendimento. Eu quero compartilhar com os irmãos, as irmãs, servos e servas do Senhor, pela face da terra e diante de todos, com temor a Deus e tremor diante da palavra de Deus e da presença de Deus nos céus, no teu santo trono nas alturas, e também o Espírito Santo de Deus que está conosco aqui na terra. Em nome de Jesus, que você possa, querido ouvinte, estar diante dessa palavra que vai ser lida aqui neste momento. E o texto que eu quero ler com você é o texto de Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, do versículo 37 ao 41. Diz assim a palavra do Senhor. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu-lhe testemunho e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Querido irmãos e irmãs, olhando para esse texto de Atos, onde fala Atos dos Apóstolos, que poderia ser bem também chamado sobre Atos do Espírito Santo, o que a gente vê, o que a gente nota nesse texto, é a grandeza de Deus, como em toda a Bíblia. A grandeza de Deus, o poder de Deus revelado na palavra dele. Cabe a nós aceitar essa palavra, porque fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Queridos irmãos, queridas irmãs, então a gente vê que ao passar aquele dia de Pentecostes, aquele dia ali, que foi tão grande aquele dia de Pentecostes, e a gente vê a promessa de Deus se cumprindo ali, sobre o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja de Jesus. E o que nós podemos ver nessa tarde, esse texto, onde o apóstolo Pedro e os discípulos ali estava expôs para nós essa palavra abençoada, desta pregação. O que me chama a atenção é a pregação de Pedro, né? Semeando ali a palavra. Não foi uma palavra de eloquência, não foi uma palavra de mestre, mas uma palavra de um simples pescador, né? Com poucos minutos a gente consegue ler essa palavra do apóstolo Pedro, que ele diz ali para aquela multidão que estava ali. Então, o que a gente vê, esse texto
fala de Pedro e os demais apóstolos, né? Então, aquele povo, depois de estar ali ouvindo essa pregação, esse estudo, essa exposição da palavra de Deus que Pedro fez ali, aquelas pessoas que estavam ali naquela festa de Pentecoste, irmãos, o que faremos? O que faremos? Aquela mensagem deles, dos apóstolos, falando ali sobre o que tinha ocorrido com Jesus. E quem era este Jesus? E o Evangelho da Paz é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Não adianta você pregar uma pregação aí, se não tiver Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não for o centro, não adianta. O importante é você estar usando a simplicidade, a humildade para falar do amor de Deus, deste Deus que é tudo na nossa vida. Então essa palavra de Deus fala para nós sobre arrependimento. Versículo 38 de Atos 2. Arrependimento. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Mensagem de arrependimento. Mensagem do profeta Jonas para Nínive, a cidade de Nínive. Mensagem de arrependimento. Pregação de João Batista. Mensagem de arrependimento. Pregação do Senhor Jesus Cristo. Mensagem de arrependimento. Agora, pregação dos apóstolos e discípulos de Jesus, o qual a igreja primitiva. Mensagem de arrependimento. E hoje essa mensagem está escassa diante do povo de Deus. Que as pessoas pensam que só porque eles leiam a Bíblia, eles vão congregar em qualquer outra denominação. Eles pensam que não necessitam de arrependimento. Arrependei-vos, para que seja cancelado o vosso pecado. Para você entrar no reino de Deus, você tem que se arrepender. Para você voltar à casa do Pai, todos os anjos caídos, todos os principados e potestades, precisa de arrependimento. Satanás, todos os anjos caídos, precisa de arrependimento. Povo de Deus espalhado pela face da terra, povos, nações, línguas e tribos, vocês precisam arrepender-vos. Mas tem muitas pessoas que pensam que nem pecado tem. Eles se conseguem distanciar tanto da presença de Deus que pensam que nem tem pecado diante de Deus. É necessário você saber que você tem pecado, eu tenho pecado por pensamentos, palavras, ações e omissões diante da presença de Deus. Às vezes também falhas ocultas, né? Mas o que nós temos que saber também é que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Então nós temos que arrepender. Nós temos que arrepender. E às vezes chorar, lamentar pelos nossos pecados. E há tantos pecados, né? Da nossa parte diante da presença de Deus. Mas este Deus pega todo este pecado, toda essa iniquidade e lança lá na profundeza do mar. Como ele diz lá no livro de Miqueias, do profeta Miqueias. Então, Deus é fiel e justo e rico em nos perdoar.
E o Senhor Jesus Cristo se encontra à destra do Pai, intercedendo por cada um de nós. E quando você busca o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo te convence de pecado. Então você tem que acreditar em Deus, no perdão de Deus, que é Pai, que está disposto a te perdoar em todos os momentos. Enquanto essa porta da graça está aberta, há necessidade de se arrepender, para que possa receber de Deus o perdão. Arrependimento é quando você se arrepende, é quando você chora pelo seu pecado, fica triste pelo seu pecado, pede perdão, confessa seu pecado a Deus. Deus te perdoa e você não volta mais a fazer aquele pecado. Olha bem o que o Senhor Jesus Cristo disse para aquela mulher adúltera, que foi pega em flagrante adultério, onde os sacerdotes, os fariseus, aqueles povos ali, intérpretes da lei, trouxe aquela mulher até Jesus. Então aquela mulher ali, diante de Jesus, depois que tinha sido acusada para aquela multidão de povos que estava ali, para ver o que Jesus ia fazer com aquela mulher, ia mandar fazer com aquela mulher. Então Jesus falou para aqueles ali, até os seus discípulos estavam ali junto. Então ele falou para aquela multidão ali: aquele que tiver sem pecado, atira a primeira pedra. E ninguém, diante da sua própria consciência, foi capaz de atirar pedra naquela mulher. Então o Senhor Jesus Cristo disse àquela mulher: cadê aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela falou: ninguém. Mas o que eu quero enfatizar, queridos irmãos, foi o que Jesus falou para aquela mulher: nem eu tampouco te condeno, mas vais e não peques mais. Ela foi absorvida ali do pecado, mas Jesus falou para ela uma palavra de vida eterna: vai e não peques mais. Agora não fico olhando. Eu tinha uma irmã, quando ela chegou entre a sua adolescência e juventude, ela começou a sair à escondida e fazer aquilo que não agrada a Deus. Então a minha mãe chamava a atenção dela. Então a minha mãe chamava a atenção dela e ela chorava, falava que não ia fazer aquilo mais. Então, na outra semana, voltava a fazer a mesma coisa. E o apóstolo Pedro fala que sobre o cão comendo aquilo que ele tinha lançado fora, voltando ao vômito. E também aquela porca lavada, que depois uma pessoa pega aquela porquinha, lava ela, e daqui a pouco aquela porca lavada está suja de novo, porque a tendência dela é cair na lama, é lambuzar ali naquele barro. E assim aquelas pessoas que se arrependem hoje diante da presença de Deus, chora pelos seus pecados, daqui a pouco está fazendo a mesma coisa de volta. E Deus não quer isso para a sua vida, querido irmão. Se você mentiu hoje, você pede perdão a Deus. Se você adulterou hoje,
Arrepende do seu pecado. Se você prostrou adiante de algum outros ídolos, pede perdão a Deus. Se você não foi capaz de amar o seu irmão, mas você odeia ele, pede perdão a Deus, se arrepende. Arrepende dos seus pecados. E não volta mais a cometer esses pecados. Que a santificação seja uma virtude em todo o tempo na sua vida. Porque o pecado, ele faz a separação entre nós e o nosso Deus. O pecado é a pior desgraça de todo o ser humano, de todo o mundo. E este pecado começou lá no céu com Lúcifer, fazendo rebelião contra Deus, contra os anjos lá, obediente à palavra de Deus, e depois veio para a terra. E assim Adão e Eva pecou contra Deus. E aí a desgraça começou no mundo. Então este mundo caído que a gente vê aí hoje, né? Este mundo de pecado. E o pecado sendo a pior desgraça deste mundo. Nós temos, se pecamos, nós temos advogado diante do Pai, Jesus Cristo. Mas vai e não peques mais. Essa palavra que o Senhor Jesus Cristo diz àquela mulher em João 8. É uma palavra também que Jesus Cristo diz a cada um de nós. Meu filho, se pecou, eu te perdoo, mas vai e não peques mais. E olha bem o que Pedro diz àquela multidão ali, naquele dia de Pentecoste. Vai, se arrepende, arrependei-vos, para que seja cancelados os vossos pecados. O que Pedro fala para os amigos e parentes de Cornélio: arrependei-vos, arrependei-vos. E o tempo de você se arrepender, querido ouvinte, irmãos e irmãs, serva do Senhor, o tempo é hoje. Eu, Paulo Marcos, eu prego arrependimento para mim e para você, querido ouvinte, que está me ouvindo nessa live. Porque o pecado traz consequência muito grave, que é a perdição, que é ser lançado no lago de fogo, na morte eterna, banido para sempre diante da presença de Deus, por toda a eternidade. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de arrependimento. Ou você que congrega, se você está em pecado, você que nunca congregou em igreja alguma, arrepende do seu pecado. Você que ainda não aceitou esta graça do Evangelho da Paz, você que causa violência, você que é a causa da violência, perdoa. Deus te perdoa, mas você tem que abandonar o seu pecado. Porque a palavra de Deus nos deixa alarmados sobre vigilância. Então você tem que orar e vigiar, para não entrar em tentação. Vigiar e orar para que não entreis em tentação. Olha bem, busca a força em Deus, abandona o pecado, abandona o pecado. Então, você vai receber o Espírito Santo para te conduzir nessa sequência de pecados arrependidos, de pecados, né? Então,
Você precisa do Espírito Santo, mas não para entristecê-lo a cada dia. Essa palavra que mata, essa palavra que corrói como um câncer, chamado pecado. Querido ouvinte, é tempo de arrependimento, porque o Senhor Jesus Cristo está às portas. Só está resolvendo pequenos detalhes da sua volta. Olha bem, servo e serva do Senhor, filhos e filhas de Deus nosso Pai, é momento você se arrepender da desobediência que você tem feito diante da presença de Deus. Olha, irmão, em tantas falhas ocultas, este mundo de pecado, de dor, este mundo caído, de luto, de morte, de engano, de mentira, de hipocrisia, né? E o que vemos? Esse pecado, a gente vê trevas sobre a face da terra. Esse pecado traz trevas, abismo profundo, né? E Deus está de braços, Deus está de braços, mas braços abertos mesmo, para abraçar sua causa, pecador. A eu, pecador, e a você, pecador e pecadora, diante da presença de Deus, né? A graça foi derramada a cada um de nós e é derramada a cada manhã, onde as misericórdias de Deus se renovam. Por ser grande a sua fidelidade para conosco. Deus é fiel. Deus é fiel. Olha bem, e quando você se encontra em pecado, o perigo é que você não quer se chegar à luz, para que na luz apareçam as vossas sujeiras, aquilo que é sujo. Então, você vai cada dia mais se achegando a trevas, trevas sobre trevas, pecado sobre pecado. Mas chega a hora, e já chegou, a hora de você se arrepender e converter a Deus, que Ele é o único que pode te dar a vida, a saúde, né? Uma vida de prosperidade, de amor, de paz, né? Pede perdão. Se você pecou, pede perdão a Deus. Quando você dorme, todos os dias, não esqueça de se reconciliar com Deus. E essa palavra de reconciliação, onde o apóstolo Paulo fala sobre isso, em todo o tempo que ele teve aqui na terra, a reconciliação é o ser alcançado pela paz de Deus. Esta paz que te torna o fardo mais leve, esta paz que te alivia desta dor, deste sofrimento que foi causado a você, querido ouvinte, a você, serva e servo de Deus. Então, o que resta a você é você se achegar a Deus, é você cair em si, como esse filho pródigo, e voltar para a presença de Deus, voltar para a casa do Pai. Você pode entender que você, sem Jesus, nada você pode fazer.
você pecou, tem advogado, Jesus Cristo, à destra de Deus. E por enquanto, antes dele ser juiz, depois da consumação do século, ele é seu advogado. E as portas estão se fechando, a porta da salvação. É momento de você se abraçar, se arrepender, abraçar esta causa, esta graça de Deus que Deus derramou sobre você. O que você tem, o que você ainda está esperando, deixa a procrastinação, deixa de procrastinar, deixando aquilo que você deve fazer hoje, deixa para amanhã. Hoje é dia de você se arrepender, se converter a Deus. Talvez você nunca quis buscar a Deus em momento algum da sua vida. E quero que você saiba que a nossa vida aqui sobre a face da terra passa muito rápido. Passa muito rápido. Às vezes é tantas mágoas que você tem contra o seu próximo. Às vezes você comete assassinato. Esse assassinato é o que você comete diante da presença de Deus. Hoje é tempo de você se arrepender, né? Se arrepende e seja cancelado o vosso pecado. Mas que seja um arrependimento sincero, não se arrependimento da boca para fora. Você pecando hoje, amanhã você está pecando de novo. Que a sua consciência possa te acusar. Eu não sou nada para condenar a você, para te julgar. Mas Deus é tudo, todo poderoso. Ele te conhece. E uma palavra muito rica que a gente se encontra lá em Provérbios, onde tem lá um versículo: dá-me, filho meu, o teu coração, e os seus olhos agradem dos meus caminhos. Dá-me, filho meu, o teu coração. Basta nós entregar o nosso coração a Deus. Que Deus lava, que Deus limpa, que Deus purifica e que Deus te dá força para você não mais viver nesse pecado, nessa iniquidade. Que você possa correr, pedir socorro a Deus quando você está se afundando, porque você pode andar sobre o mar, como Pedro andou, e neste mar da vida, se você não olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, você vai se afundar. Mas quando você está se afundando, você se arrepende, olha para Jesus, pede socorro, estende a mão, e a mão dele vai estar estendida. Ele vai pegar na sua mão e vai te colocar no barco. E tudo vai cessar e vai vir a bonança para a sua vida. Que você possa sentir amadurecido nesta graça de Deus. Você precisa do perdão de Deus. Se arrepende enquanto é tempo. Arrependei-vos e seja cancelados os vossos pecados. Vamos orar a Deus. Pai amado, Deus de misericórdia, que essa live, essa humilde palavra do Senhor, que é fiel e digna de toda aceitação, onde fala de arrependimento,
onde fala da graça de Deus sobre a vida de cada ouvinte, cada servo e serva do Senhor pela face da terra. Obrigado, meu Deus, abençoe a vida de cada um. Esteja renovando as tuas misericórdias a cada momento sobre a vida de todos os povos, nações, línguas e tribos. E também para Satanás, todos os anjos caídos. Somos falhos, somos imperfeitos. Mas eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos perdoar. Conceder a nós o teu perdão. E dá-nos força, ó Espírito Santo de Deus, meu amigo. Dá-nos força para que a gente não venha entristecer o Senhor a cada momento, a cada dia. Que a gente se ensina-nos a viver na santificação. A cada momento, deixando os nossos pecados, a mentira, o nosso engano, diante da presença de Deus. Que este olhar fraternal de Deus esteja sobre a vida de cada um. Se há algum enfermo pela face da terra, que seja perdoado em nome de Jesus. Amém.